extraordinário, era um negócio... Avanço, isso era avanço. Isso era avanço. Dizer que nós somos do tempo da carta, né? Tu é de Isso. quando? Que ano Eu tu sou é? de 79. 79, sou 87. Não, a minha primeira televisão lá em casa, até os 6 anos, foi preto e branco. E tinha o Bombril, lembra que botava um... Claro, e o papel na frente ali pra simular um colorido. Simular. Os jovens nem sabem disso, né? Existiu esse tempo, viu? Existiu esse tempo que a gente... Porque, tô falando do meu pai, né? Totalmente antissocial, mas acho que eu peguei do meu avô, que o meu avô era uma pessoa assim, ele fazia amizade com qualquer pessoa que passasse. E o Gabardo super comunicativo. O Gabardo é super comunicativo ou ele é um excelente profissional comunicativo? Pra saber em que ponto que ele linka bem com teu pai. O Gabardo, eu acho que eu falo isso, a nossa relação dá certo, porque eu sou numa rotação, assim, ó, 200, 300, 400, 500, e o Gabardo é a calma em pessoa. Então, enquanto eu tô aqui tentando apurar uma notícia, ele vai apurar a mesma notícia, ele vai dar uma informação com credibilidade, porque eu nunca vi uma pessoa para dar tanta informação exclusiva, né? É fura, coisa que ninguém tem. Ele sabe primeiro, jogador. Uma vez eu já vi um presidente de um clube perguntar para ele a notícia. E aí? Eu tô ligado nesse papo aí. O que tu apurou? Não sei se é o mesmo, deve ser outro, mas... E aí eu vi, ninguém me contou, eu vi. E aí, o que estão te dizendo sobre isso? Então, ele tem muito, só que ele tem uma paz de espírito e uma calma que eu acho que a gente só dá certo por causa disso, porque se fossem dois na mesma rotação que eu, né, não daria, não teria como. Então, eu tô assim, né? Ele é um dos meus jornalistas preferidos. Ai, meu também. Imagino. E aí, Kelly, bom, aí eu anotei aqui, né, que tu foi produtora do Gaúcha Atualidades. Foi, com e André, Rosane e Ana Amélia. Foi na transição quando o Ranzolin sai, né? O André estava um pouquinho de tempo. O André Machado, né, hoje secretário da Prefeitura de Porto Alegre, ele substituiu o Ranzolin. Imagina que missão, né? E o Ranzolin, mestre, né? Mestre. Já tinha parado do futebol há muito tempo. E, assim, um cara incontestável, né? Uma voz, um conhecimento. Ele era um mestre. E a Atualidade, que vem de Mendes Ribeiro, com o Ranzolin. Então, era só timaço. E aí, o André assume e conduz brilhantemente. E aí, eu era estagiária e eu vou produzir ele. E ele tinha muito, assim, para ele as entrevistas tinham que ser com o presidente da República, com o vice-presidente, com o ministro, que são entrevistas difíceis. E hoje, claro, tem o WhatsApp, é mais acessível. Antes, a gente falou agora, era telefone fixo, né? Então, eu tinha que ligar para um telefone fixo, não tinha mandar uma mensagem. Liga para o telefone fixo, acha o ministro. Como é que acha o ministro? Uma loucura completa, né? Como é que é esse trampo aí? Como é que funciona, né? Para quem não é do rádio. Todos os dias a gente faz programa com entrevistas, né? Então, vamos dizer... No caso aqui contigo, tu vai ter um tempo para marcar comigo, porque tu não tem um compromisso diário, né? No caso da rádio, a gente tem que estar todos os dias, segunda a sexta, vou pegar o timeline de exemplo, tá? Das 10 às 11, todos os dias. Então, eu, como apresentadora, como PG, como Gabriel Weiner, a gente quer as melhores entrevistas. Então, a gente está tentando e vai realizar essa semana a Marisa Monte, que vai estar em Porto Alegre. Mas é muito, sabe, né? Difícil, né? Claro que a gente queria entrevistar sei lá, pegar um grande assim, né? Vamos ver alguém que é muito grande. A Simone Biles. É claro que a gente queria entrevistar, né? O Usain Bolt. Só que a gente consegue? Não, primeiro que o mundo inteiro tenta, né? E são pessoas que estão muito, Beyoncé, né? A gente vai conseguir a Kelly Mato. A gente vai conseguir pessoas daqui e quando muito, né, porque a gente faz um esforço muito grande, a gente consegue a Marisa Monte, a gente trouxe no estúdio só esse ano, né, a Vera Holtz, a Cláudia Raia, o Thiago Lacerda, pessoas que bom, e aí partimos de um esforço, que é um esforço de meses, né, para conseguir, sei lá, meses de negociação para conseguir a Fernanda Montenegro, que nós entrevistamos, para conseguir, pensando em alguém que Faustão, demorou muito tempo para conseguir. Um ministro que falou conosco, mas já faz bastante tempo, foi o Alexandre de Moraes, mas foram meses de negociação do produtor Thiago Bortmann, meses, assim, ó, todo dia mandando mensagem, aqui, né, Temer, Lula, a Dilma foi a única que não falou conosco, não, Lula, Temer, Fernando Henrique, Collor, Sarney, tudo é meses de negociação. Só que, isso aqui é um paralelo. Todos os dias eu tenho que botar um programa no ar. Então, além dessa negociação paralela de meses, eu tenho que fazer uma por dia, no mínimo. Então, hoje nós fizemos, né? A gente está
gravando em dezembro de 25, a gente colocou uma entrevista que conseguimos marcar por conta do que a gente chama de factual, né, a notícia que está mais quente, daquela prefeita que viralizou por não ser do partido do governo, ser uma prefeita de direita, e elogiou um programa do governo federal, foi a Brasília, elogiou o presidente da República, o Lula, por ter dado recursos para o município de Estrela. Então, a gente achou esse gancho. Também falamos do Inter, né, a questão dali da zona de rebaixamento. Então, isso, além do que eu estava dizendo, né, de marcar uma entrevista que eu tenho que telefonar todos os dias para conseguir, o Bonner, que a gente conseguiu, tem essa negociação, mas tem um programa diário que tem que ir ao ar. Eu não posso. E aí não fechou ninguém. Não fechou ninguém. O programa vai ao ar. Eu tendo entrevista ou não tendo, então tem toda uma questão. E aí, na atualidade, eu tinha que produzir. Acho que eu ganhei muita cancha nesse processo, porque o André fazia, botava uma régua bem alta, né? Olha, eu quero o ministro de Minas e Energia, eu quero o ministro da Fazenda, eu quero menina. E eu aqui correndo atrás, sendo produtora com 18 anos. Tipo, eu quero esse aqui, ó, vai. É isso aí. O André, se estiver assistindo, ele sabe disso. Caramba. Ele falava, agora eu quero, sei lá, o Temer, a Dilma, o Zé Alencar era na época o vice. Eu quero. E tu não sabe nem por onde começar. Eu quero ouvir agora teve a novela, né, a Thaís Araújo, quero ouvir a Odete Reutemann, a Débora Bloch. E aí tu ligava para Deus e o mundo, saía que nem doido. Eu acho que eu ganhei muita cancha e consistência na produção. Não tenho a menor dúvida disso, menor dúvida. Ir atrás das pessoas, buscar, ver que não é de barbada, não é de bandeja, pelo contrário, é muito esforço. Produtor, eu sempre falo isso, às vezes não aparece, né? Aqui, eu não sei quem faz a produção, tua direção. Nós dois. E vocês sabem como é difícil, né? Fico com medo de encher o saco das pessoas. Eu encho o saco todos os dias. Então, de todos. Posso? Deve. Tá. E ao mesmo tempo a gente tem que ser educado, né? Porque senão as pessoas ficam. Hoje eu mandei uma mensagem para eu sou muito admiradora dele, do Francisco Bosco, né? Acho que um pensador dos tempos contemporâneos. Filho do João Bosco. E gente. maravilhoso. Chico Bosco, eu sou bastante fã mesmo. E aí eu queria abordá-lo para fazer uma entrevista, e aí eu abordei, mas eu não queria ser invasivo, porque eu estou entrando no WhatsApp da pessoa, e isso é invasivo um pouco, né? Claro, eu tô acostumada, porque eu trabalho com isso, mas alguém que chegar no WhatsApp é como chegar na casa das pessoas, ainda que hoje tenha meio banalizado, um pouco agressivo, e aí de cara eu já fui pedindo desculpa para ele, né? E eu brinquei assim, Bosco, eu juro que eu sou legal, tu pode perguntar, eu tenho muitos amigos lá, né? Pode perguntar para Andréa Sadi, pode perguntar para Natuza, pode perguntar se precisar, aí uma referência, o Gregório do Vivier já teve comigo no programa, já escrevi, trocamos alguma coisa por conta da peça que ele veio em Porto Alegre, o João Vicente teve no meu programa, então eu fui de uma forma, né, e ele um doce, um querido, muito generoso, falou, não, vou atender você, sim, obrigada pela abordagem respeitosa, que eu acho que é uma outra coisa, né, hoje em dia tá todo mundo tão, assim, no corre, que as pessoas esquecem que a gentileza, a educação, gente, é o princípio básico, né? O básico. A gente, para vir aqui, né, conversamos, eu tive um contratempo no meio do caminho, disse, tá tudo certo, vamos tentar para a próxima semana. E esse é o caminho, né? Esse é o caminho. A gente vai ter que encher o saco, mas se pudesse de uma forma educada, melhor. Não, a gente queria te trazer aqui desde o início do programa. Sério, não tenha dúvida, mas a gente também entende que, por exemplo, esse tipo de programa, ele é galgado passo a passo, é paulatinamente. É isso, entende? Concordo plenamente. De repente, há 8 meses atrás, não era o momento certo de te trazer aqui. Seria pra gente, mas de repente não seria o momento certo em termos de status do programa. Não, e eu acho que nós não conseguiríamos, sabe por quê? Porque esse ano, quando a gente teve o Potter, o Luciano Potter, meu grande amigo, amor da vida profissional, incrível, sou apaixonada pela família dele, pela Marcela, pelas crianças, pelo profissional que ele é, pela pessoa. Quando ele faz a opção, né, de permanecer na rádio com um programa e não com um programa diário, que é o Timeline, tem uma mudança na minha rotina, que eu deixo de... Porque daí eu assumiria a ancoragem e assumir do Timeline, que me geraria muito mais tempo de trabalho, né, pelo envolvimento que eu tenho, por conduzir, por produzir, por fazer tudo, né, tipo o que seria na TV Editora-Chefe, eu faço todo esse trabalho. E aí eu tive, para poder fazer isso, a RBS me tirou do programa que eu fazia à tarde, que é o Gaúcha Mais. E aí eu não conseguia participar de podcast quando eu estava nesse horário. Exato. Porque eu fazia o Timeline, né? Ficava envolvida ali até meio-dia. Não ia dar, né? Almoçava e já ia pro Gaúcha Mais, pro envolvimento com aquele programa. Que é um programa, assim, também conduzido brilhantemente pelo Stout, pelo PG, pela Mariana Secom.
comunicadores, né, maravilhosos. E aí eu consegui, ao abrir essa brecha, por isso que eu tô aqui. Então, viu? Era para ser. Era para ser. E ainda sobre esses contatos, contato conquistado, ele pode ser permanente para, de repente, aquele artista voltar, aquele sem político voltar. A dúvida. porta tá aberta, né? E a gente acaba estabelecendo relações, né? O Isso, Thiago né? Lacerda, que a gente falou, foi uma relação estabelecida, né? Quando ele vem para cá, ele vai no timeline, eu cobro ele, levei ele pro Beira-Rio, né, para ver um Inter e Flamengo, que o Flamengo ganhou e não o Inter, então tem o seu engasgado ainda, mas tudo bem, né, Thiago, amo, maravilhoso, um artista Ai, meu Deus. completo. Ele é 10, né? Cara, o Thiago Lacerda, claro, as pessoas o conhecem primeiro como ator e como galã de novela, só que ele é um homem entregue à arte por completo, né? Ele é do teatro, ele é da cultura, ele é do Érico Veríssimo, ele vive aquilo. Não é que ele veste a roupa de ator. Não, ele é a coisa corporal, né? É essencial, cultural, mas corporal. É uma coisa, assim, ele é fantástico. Eu digo para as pessoas, se eu tiver sorte também, de novo, acho que nós nos conhecemos pelo Potter, daí ele vai no timeline, ele faz chimarrão, ele chega lá no timeline, né? Uma festa. Ele é Gaudério, né? E ele ainda se identifica, se torna, se reconhece gaúcho. Então, eu, assim, se eu tivesse que dar um troféu gaúcho, uma medalha gaúcha, seria o Thiago. E esse é um exemplo, né? Mas eu me lembro também do Telmo Fernandes, um ator maravilhoso, que ele entra no timeline conosco. Ele vem no estúdio primeiro falar de uma peça que ele veio fazer com a Camila Morgado e a gente se identifica de cara. E aí a gente começou a trocar mensagem, adoramos, um papo maravilhoso. Daí eu ainda estou aqui, que ele é um dos atores, vai pro Oscar, eu converso com ele, eu vou para Los Angeles, ganha, a gente ficou trocando mensagem, agora às vezes eu mando para ele, esses dias ele me viu, porque o timeline fica na tela da televisão atrás, daí